Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu tenho ouvido o PCP a falar sobre a questão da inflação e o PCP tem esta visão que é intelectualmente básica e maniqueísta da economia, segundo a qual, depois de décadas sem inflação, os empresários um dia acordaram e lembraram-se de subir os preços. Reuniram-se lá todos numa cave escura e decidiram aumentar os preços para prejudicar as pessoas. Senhores deputados, a economia é muito mais complicada do que isso. Nós tivemos uma injeção monetária sem precedentes na última década, tivemos uma pandemia que interrompeu as cadeias de abastecimento, tivemos uma retoma do consumo que foi mais rápida do que a retoma da produção. Em cima disso, e embora vocês não o admitem, tivemos uma invasão no centro da Europa que colocou em disputa dois dos principais produtores do setor primário. Foi tudo isto em conjunto que criou a inflação. Não foram os malvados empresários que um dia acordaram e decidiram aumentar os preços ao mesmo tempo. Essa é uma visão simplista e maniqueísta que em nada contribui para resolver os problemas. Nós temos um desequilíbrio muito grande entre aquilo que as pessoas querem consumir e aquilo que se consegue produzir. E este desequilíbrio não se elimina impondo limites de preços, não se elimina com restrições aos lucros. Pelo contrário, o que nós precisamos é de uma economia pujante, com incentivos para produzir mais, que seja capaz de reativar os processos de produção interrompidos, de forma a que a produção volte a subir, de forma a ir de encontro ao consumo e parar esta subida de preços. A economia é assim que funciona. Criar entraves a esta recuperação com controles de preços injustificados, nacionalizações, limites aos lucros, é o pior que poderíamos fazer nesta altura. Não podemos juntar escassez à inflação que já temos. Perguntem aos venezuelanos como é que funcionam isso. Não acreditam em nós. Perguntem-lhes como é que essas medidas funcionaram lá. Perguntem aos argentinos. Perguntem aos cubanos que estão com uma inflação superior a 20%, que têm que usar o salário de um ano para comprar uma televisão, que têm que usar o salário de 30 anos para comprarem um carro. Perguntem-lhes. É que sobre inflação e capacidade de poder de compra, acho que não tem muito a ensinar a esta casa. Mas sim, o Estado pode ter um papel no combate à inflação. O Estado português pode, nomeadamente, deixar de dar um contributo para que os preços sejam altos, nomeadamente reduzindo a carga fiscal sobre esses produtos. O Estado ainda é responsável por perto de metade do custo dos combustíveis. O preço do gasóleo em Portugal, sem impostos, hoje seria cerca de 1,10 €. É esse o peso que o Estado tem na inflação. O Estado também pode devolver rendimento às famílias, baixando a carga fiscal. Mas apesar de Portugal ter sido o país da Europa que mais aumentou a carga fiscal sobre os salários mais baixos, esta Assembleia rejeitou uma proposta para reduzir o IRS nos escalões mais baixos. Neste momento, numa linguagem que vocês entendam, demasiado suor de quem trabalha floresce em fruto noutras mãos, nas mãos do Estado, nas mãos de um Estado esbanjador. É isso que acontece e que vocês deviam ser capazes de fazer. Senhor deputado, nós temos um problema, mas o que estas propostas do PCP nos dizem é que não há situação que seja tão má que as ideias do PCP não consigam tornar pior ainda. Mas se acham mesmo que essas soluções funcionam, desafio-vos, mais uma vez, pela terceira vez nesta casa, onde é que estas medidas funcionaram? Em que país é que o comunismo funcionou, senhores deputados? Muito obrigado.